A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, né? Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre um assunto interessante. As meninas acabaram de cantar aqui sobre deserto. Nós vamos abrir aí Mateus capítulo 4, verso 1. Já abriram? Mateus 4, 1. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o nosso texto-chave. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos, todos aqui presentes, e aqueles que nos assistem aí também, pelo outro lado da tela, sobre o tema deserto. Nós vamos entender, primeiramente, no sentido físico, geográfico, a ideia de deserto, e depois nós vamos fazer uma aplicação espiritual para a nossa vida. O que seria esse deserto? Pensando numa perspectiva geográfica, o que é um deserto? Vocês já ouviram falar sobre deserto? Acredito que aqui ninguém foi ao deserto ainda, né? Acredito que aí do outro lado da tela pode ter alguém que tenha ido, tenha visitado algum deserto, principalmente aqueles desertos das terras bíblicas. Tem pessoas, pastores inclusive, que já foram lá. Eu nunca fui a um deserto. O meu conhecimento sobre deserto é muito precário. É um conhecimento apenas de informações, de leituras, pesquisas. Mas a pergunta que eu faço é possível viver em um deserto? Saibam, gente, tem pessoas que moram em desertos, em lugares desertos, lugares quentes. A gente esteve aqui meditando recentemente sobre o deserto de Lut, né? Lá no Irã, nas regiões ali perto da Mesopotâmia, né? Das antigas civilizações. E estivemos meditando que um dos desertos lá chegam a medir 70 graus de temperatura. Vocês veem como o deserto de lá é quente. Mas mesmo assim, se vocês forem lá, vocês vão ver pessoas morando nesses locais. Eles já se acostumaram, já se ambientaram. Porém, uma pessoa que não é acostumada a andar por esses desertos, porque os desertos têm uma característica comum, eles são muito quentes durante os dias e muito frios durante a noite. Intensos frios durante a noite. Então as pessoas estão ali todas cobertas de roupas para não se queimar, se proteger do sol, mas durante a noite essa mesma roupa vai proteger dos frios, do frio, né? Então, de fato, não é fácil viver num deserto. E principalmente que o nome deserto dá a ideia de sozinho, de solidão. Você, às vezes, no deserto, você se encontra no meio do nada, sem comida, sem água. Pessoas podem caminhar quilômetros pelo deserto em camelos, como vocês estão vendo aí na tela, né? E parece que a próxima localidade, o próximo local, quase que não chega. E muitas pessoas, se não tiver cuidado, não souber ter um mantimento ou a água correta, pode passar sede. E muitos desses contam no meio do caminho iam com oásis, alguns lagos, alguns reservatórios de águas, poços, né? Poços, mas assim, muito raro e muito distante. É uma raridade você encontrar isso no deserto, porque o que é comum no deserto é a ideia de ser seco, de ser árido, de ser quente. Inclusive há estudos que, se o aquecimento global continuar, muitas áreas que hoje é considerada como sertão poderá um dia virar deserto, porque muitas dessas áreas que hoje são desertos, um dia já foi sertão. Não é isso? Bem, não é fácil sobreviver ao deserto, às dificuldades do deserto. Nós sabemos que moram gente lá, mas é raro, raríssimo, né, a presença de pessoas, devido à grande dificuldade que se tem de viver e sobreviver nesse local. É tanto que se você for para o sertão, a gente vê aqui, a gente está numa zona intermediária, né, na Borborema.
A gente nem é litoral, a gente está no... Também não é Agreste, mas a gente está no meio de Agreste e Sertão. E vocês conseguem ver que as cidades ainda são próximas. Mas se você for aqui para o Sertão ainda mais, vocês vão ver que uma cidade para outra começa a ficar distante. Uma fazenda, um sítio, uma chácara de uma para outra já fica distante. E imagine no deserto, não é isso? E a ideia do deserto é a ideia de ficar distante, isolado, né? De ficar separado da civilização, da cultura. A ideia de sozinho. Muitas vezes nós temos que viver também, pensando numa prisma espiritual, o nosso deserto de solidão. E eu estava lendo um texto que eu achei interessante, acho que eu já até citei uma pregação aqui. Sozinho sim, solitário não. Por quê? Porque sozinho muitas vezes Jesus ficava para orar, para buscar a Deus. Mas ser solitário é estar sem ninguém. É estar desprovido da presença ou da companhia de alguém. E nós que acreditamos em Deus, nós temos que entender muitas vezes que nós temos os nossos minutos de ficar sozinhos, o nosso momento devocional com Deus. Mas nós não estamos abandonados. Podemos estar solitários, sozinhos aliás, mas não estamos abandonados. Abandonados não, porque Deus está conosco, né? Então vamos lá. Gostaria de mostrar mais imagens para vocês. Olha aí, imagens de deserto. Só para vocês se situarem. Os irmãos que estão do outro lado da tela não estão podendo visualizar nesse momento. Haverá uma publicação póstuma no canal do YouTube. Possivelmente você, nesse momento, já está vendo, não é? Agora, você já se imaginou estar no deserto? Como você acha que seria no deserto? Já fiz essa pergunta antes. Vamos continuar. O deserto não é um local de fácil sobrevivência. E Jesus, ele foi levado ao deserto. Jesus, como disse o texto de hoje, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E eu vou mostrar alguns desertos aí, para vocês poderem ver alguns desertos. E nós vamos chegar ao deserto que Jesus foi levado. Primeiramente, é o deserto do Saara. Se vocês olharem aí na tela, essa parte da África Norte, que está mais seca, isso aí é um print aí do Google Maps. Se vocês olharem, está muito seco. Essa é uma região lá do Egito e da África, que é uma região desértica. E essa região, ela também chega ao Estado de Israel e consegue também chegar à região do Irã, das antigas civilizações, da Mesopotâmia antiga, né? Que hoje é o Irã, se vocês perceberem aí. Então nessa região aí nós vamos encontrar mais ou menos dois desertos. O deserto do Saara, que é bem conhecido, vocês inclusive já estiveram mostrando algumas fotos desse deserto. E vocês podem olhar as pessoas passeando em camelos, andando em camelos, longas jornadas, né? Nós temos outros transportes aqui no Nordeste, mas lá eles têm o quê? Os camelos. Se vocês olharem à direita de vocês, está também o quê? O deserto de Lutz, que eu acabei mencionando no início da pregação, que é um dos desertos mais quentes do mundo. E fica também no Irã, pegando um pouco dessa região. À frente, vou adiantar aí para vocês, para que vocês possam ver. Vocês podem ver aí o deserto que já fica na América do Sul, é o deserto de Atacama, certo? Ele pega, se vocês verem aí, parte do Chile, algumas partes da Bolívia, não é? E eu acredito que ainda um pouquinho do oeste da Argentina. Pois bem, mostrando a vocês todos esses desertos, agora eu quero chegar ao deserto que Jesus foi levado. Está vendo essa mancha vermelha aí, no mapa de Israel, o estado de Israel atual? Se vocês olharem direitinho, aí está o deserto da Judéia. Esse foi o local que Jesus foi levado. Foi o deserto da Judéia. É esse deserto que o texto de hoje faz referência. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Agora eu gostaria de analisar o deserto que Jesus foi. Ele conhece o caminho do deserto.
é um deserto real. Ele foi de fato, ele vivenciou a experiência do deserto. Desse deserto que eu venho tentando falar para vocês desde o início da mensagem de hoje. Ele enfrentou dias difíceis. Ele passou 40 dias, a Bíblia diz, em noites frias, em frios intensos, calor. Teve que passar fome, sede, e ficou sozinho. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites ali naquele deserto. Então Jesus já conhece muito bem o deserto. Porém, existem outros desertos que Jesus também foi levado. Olha isso aí, pode olhar essa foto aí. Ó. Essa foto é o deserto da Judéia. Esse foi o deserto que Jesus foi levado. Uma característica desse deserto, que é diferente dos outros que eu tinha mostrado anteriormente, tanto o do Saara, como o do Atacama, como o deserto do Irã, do Lud, ele é muito acidentado, veja que tem muitas montanhas. Então a gente às vezes imagina um deserto muito plano, né? Como a gente viu no deserto do Saara. E se vocês olharem na tela, esse deserto aí não é tão plano assim, ele é muito acidentado. Observe. É um deserto porque, se vocês forem olhar, ele tem a mesma característica dos outros que eu já citei aqui. Então, vocês conseguem perceber que é um lugar de escassez de água, né? Você vê que é muito seco. E as pessoas também, assim como acontecia com o Saara, os outros demoram, digamos assim, as viagens deles são difíceis, né? A caminhada é difícil, tem poucos oásis também. E ainda por cima, um agravante de ser um lugar bem acidentado, com muitas montanhas. E aí você já imaginou, subir uma montanha, quando a gente vai aqui para a Serra da Telha, a gente já vê a dificuldade, né? E subir uma montanha, ainda em um lugar deserto, ter que passar por esses lugares acidentados, dentro de um lugar deserto. Não é isso? Mas existem outros desertos que também Cristo foi levado. Além de passar por toda essa experiência do deserto, que a gente já falou aqui, nós podemos observar que ele foi levado para outros desertos. Por exemplo, o Getsemane não é um deserto físico. Naquele momento, Jesus se encontrava ali na noite que antecedia o dia da sua crucificação. Ele foi levado ao jardim de Getsemane. Ali podemos dizer que também Cristo viveu um outro deserto. Assim como ele esteve no deserto da Judéia, por 40 dias e 40 noites. E que ali ele foi tentado pelo diabo. O demônio tentou usar ali as necessidades físicas de Jesus, de comida, de bebida, para tentá-lo. Ele também agora vai tentá-lo no Getsemane. Vai fazer com que ele desista da sua missão. Então Jesus vive no seu deserto. Jesus está ali naquele Getsemane. A Bíblia diz que o suor dele, ele suava gotas de sangue. Ele estava transpirando, né? Assim como no deserto você transpira, perde todo o líquido. Jesus estava perdendo o seu líquido ali. Mas o que estava naquele momento incomodando Jesus? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados ele levou sobre si, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos traumas. E ali Jesus estava levando sobre si todo o pecado da humanidade. Então Jesus vivia mais no deserto de sua vida. No deserto lá da Judéia, ali foi um estágio para o outro deserto que ele iria passar de sua vida. E aí eu não vou falar mais só o deserto no plano geográfico, de um lugar geograficamente acidentado, quente, deserto, o próprio nome diz deserto. Mas Jesus aí estava vivendo mais um deserto de sua vida, porque nesse momento os discípulos tinham o abandonado, tinham deixado sozinho.
E Jesus diz o quê? Nenhuma hora pudestes orar comigo. Então Jesus foi levado a Getsemane. A dor, a aflição de Jesus era tão grande que ele disse assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. A dor de Jesus era tão tensa que ele tinha desejo de se livrar daquela situação. Ele estava abandonado. Os pecados da humanidade, as dores da humanidade, era sua dor também. E aquelas dores estavam fazendo com que ele se sentisse distante do Pai, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. E como o homem, que ele também assumiu a sua forma humana, ele também agora se sentia distante de Deus. Deus, Pai, passa de mim esse cálice, todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Mas irmãos, é na cruz que Jesus vive o seu maior deserto. É na cruz que ele enfrenta o seu maior deserto. Porque se a gente pensar na cena da cruz, eu gosto muito de pregar sobre a cruz, mas já percebi. Não sobre a cruz em si, mas a mensagem que a cruz traz. Porque alguém muito especial morreu lá. Ele sacrificou a própria vida por amor de nós. Então Jesus, ele caminhou até a cruz. Ele foi para o deserto da cruz. E ali ele viveu o seu maior deserto. E pensando na cena da cruz, vamos lembrar de alguns momentos. Primeiro, já perto de morrer, de dar suas últimas palavras, de suspirar, ele é crucificado entre dois ladrões. Um dizia: se tu és o Filho de Deus, como tu dizes que és, levanta-te daí e salva-te mesmo. E um outro que diz assim: não, nós merecemos, nós temos responsabilidade pelos nossos pecados, esse daí não tem culpa de nada. Depois de alguns minutos, estava diante dele ali João, Maria, algumas mulheres, e Jesus pendurado naquele madeiro, até o momento que ele dá o último suspiro e diz o quê? Está consumado. Há algumas pregações, alguns sermões, algumas análises dos últimos momentos de Jesus que falam das 7 últimas palavras de Jesus. Tem até um sermão. Até um dia eu pensei em fazer uma série na igreja, 7 últimas palavras de Jesus. Uma delas é essa que eu acabei de dizer: está consumado. Mas tem uma que representa muito bem o deserto de Jesus. Qual é? É quando Jesus diz assim: Pai, tem uma expressão em aramaico aqui que a Bíblia fala, né? Eu não vou saber dizer agora, pronunciar, mas precisaria do texto bíblico para fazer a leitura. Mas aí Jesus diz o quê? Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que deixaste-me aqui? Por que tu me deixaste aqui, nesse deserto, sozinho, na cruz? Imagine um ponto do deserto, uma família ou uma pessoa, um nômade caminhando com um camelo. E se você conseguisse projetar o Google Maps e olhar só para aquele ponto de um homem sozinho no deserto com o seu camelo, aqui nós poderíamos pensar, se tivesse Google Maps na época, mas pela nossa imaginação, podemos projetar Jesus num ponto da terra, sozinho. Não que ele estivesse sozinho, porque o Pai estava com ele, mas os pecados que eles carregavam sobre si, porque ele carregou as nossas dores, os nossos traumas e os nossos sofrimentos, que naquele momento ele assumira sobre si, aqueles pecados o deixavam sozinho, e a cruz ali era um deserto para ele. Ali Jesus se sentia sozinho, abandonado, e Jesus sentia sede. Outra palavra de Jesus na cruz: tenho sede. Assim como alguém que anda pelo deserto,
que acaba a água e que diz: tenho sede. Jesus agora dissera também: tenho sede. Ele estava vivendo o seu deserto na cruz, estava abandonado. Irmãos, eu gostaria de fazer a aplicação da mensagem de hoje. Vai ser mais rápido hoje. Eu falei que Jesus foi levado ao deserto. E ele viveu pelo menos 3 desertos. O deserto que ele foi tentado pelo diabo 40 dias. E aí ele esteve no espaço físico do deserto. Mas Jesus, além desse deserto real ali da Judéia, ele vivenciou outros desertos também. Já falei, o Getsemane, na noite que antecedera a sua crucificação. E por fim, na cruz, quando ele suspira as outras palavras, quando ele se sente sozinho, quando ele se sente abandonado. Já imaginou você num deserto sem ninguém, desamparado? Qual o clamor que você faria? O clamor de Jesus foi: Senhor, Pai, por que me desamparaste? Mas agora eu gostaria de fazer uma aplicação. E nós? Será que nós muitas vezes não vivenciamos o nosso deserto? Passamos pelo deserto de nossa vida? E aí, eu gostaria de fazer uma aplicação pensando na questão do abandono, da questão de muitas vezes se sentir sozinho. Não que estejamos sozinhos, porque a Bíblia diz que Ele está conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por qualquer deserto. Isso está no Salmo 23, se eu não me engano, 3 ou 6, que diz que Ele estará conosco todos os dias. Ele vai caminhar conosco. Então, Jesus, Ele caminha conosco no deserto, e muitas vezes nos leva para o deserto, porque ninguém vai por um caminho que Jesus não passou ainda. Nós só vamos para algum lugar, e Jesus só nos leva para algum lugar. Escute bem, meu amado irmão que assiste do outro lado da tela, quando Ele mesmo já passou. Cristo quer nos levar para o deserto porque Ele já passou por lá. Cristo quer nos levar para o Getsemane, o nosso jardim de dor e de tristeza, de oração e derramamento, de quebrantamento, como Jesus fez lá no Getsemane, porque também Ele já passou pelo Getsemane. E Jesus quer nos levar para a cruz. Eu já preguei várias mensagens sobre a cruz, tem uma específica que fala sobre isso, que nós devemos também ir com Cristo até a cruz. Nós não podemos receber a graça, o perdão, a ressurreição de vida e uma novidade de vida sem passar pela cruz. Então qualquer lugar que Cristo quer nos levar é porque Ele já passou por lá. Cristo já enfrentou os seus desertos, e Ele quer também que nós passamos. Ele promete, Ele não diz que a gente não vai ter deserto, mas Ele diz que estará conosco, que caminhará conosco por cada deserto que nós passarmos. Amém? Amém. Essa é a ideia. Então, muitas vezes nós nos sentimos abandonados, sozinhos, tristes. Às vezes é uma situação, nos deparamos de uma situação, é uma crise no casamento, é uma crise financeira, que nós olhamos para a situação, olhamos para uma direita, olhamos para a esquerda, para a frente, para todos os lados, e não encontra uma saída. A gente só vê areia, assim como alguém no deserto só vê areia, só vê horizonte, sol, e não consegue enxergar nenhum tipo de oásis, nenhum tipo de esperança, porque um oásis é uma esperança no deserto. E muitas pessoas, trazendo no sentido metafórico da coisa, no sentido espiritual, muitas vezes não conseguem enxergar esperança. O deserto está maltratando tanto, que às vezes a gente diz: Senhor Jesus, e agora o que eu vou fazer? Você está vivendo muitas vezes o seu vale da sombra da morte, o seu deserto. E Jesus diz o quê? Sabe uma coisa? Eu estou te levando para o deserto porque é os meus passos que você deve seguir.
Eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Quais os passos que eu devo seguir? Os passos de Jesus. Eu tenho que seguir Jesus. Então eu tenho que ir no deserto, para o deserto com ele. Mas a grande novidade é que eu não vou seguindo Jesus, seguindo seus passos, caminhando com ele para o deserto, para o Getsemane, para a cruz, fazendo o caminho de Jesus, seguindo o caminho de Jesus, sozinho. Sabe por quê? Porque ao caminhar com Jesus, ou em direção a Jesus para o deserto, seguir os passos de Jesus, Jesus caminha conosco. Assim como um pai ou uma mãe pega na mão um filho, caminha com ele, ensina. Aí a gente vai tropeçar, ele vai levantar, Jesus está conosco. Portanto, ir para o deserto é fazer o caminho de Jesus, mas com Jesus, na companhia de Jesus. Ele vai conosco. E eu vou finalizar contando uma história. Eu sempre conto nas minhas pregações, mas não poderia deixar de contar nessa pregação, porque ela se aplica muito bem a esse contexto. Vocês estão vendo os passos aí, né? Conta-se uma história, não sei se vocês já ouviram, muitos já ouviram na igreja, acho que qualquer se não ouviu, mas deve ter ouvido em algum lugar. Você aí do outro lado da tela já deve ter ouvido essa reflexão. É uma ilustração que um cidadão teve um sonho. Nesse sonho ele ia passando pelo deserto. E no deserto, você vê que muitos desertos que eu mostrei hoje são arenosos, né? Ia 4 pegadas na areia do deserto. O título dessa história é Pegadas na Areia. E no sonho, a pessoa que sonhava, percebendo que no momento que sonhava, ia passando cenas difíceis da sua vida. Os seus desertos, por exemplo. E ia 4 pegadas. Mas de repente, o sonho começou a se intensificar. E as maiores dificuldades começaram a aparecer naquelas cenas do sonho. E agora ele não já enxergava mais 4 passos, e sim 2. E quando ele começou a enxergar os 2, ele olha então para Deus, quando acorda, né? Ao terminar o sonho, ele chega para Deus: Pai, eu não entendo. Quando eu estava vivendo uns momentos mais tranquilos, o Senhor caminhava comigo pelo deserto. E quando as coisas começaram a ficar mais intensas, difíceis, o Senhor me abandonou. Porque eu só consigo ver agora 2 pegadas. O Senhor me deixou lá sozinho, caminhando sozinho no deserto. Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, eu nunca te abandonei. A minha promessa do Salmo 23 é real. No momento que você andava com outras passadas, era eu e você. Mas no momento de dificuldades, nos momentos mais difíceis da sua vida, que você só conseguia enxergar 2 passos, aqueles passos não eram seus, eram meus. Porque quando você estava cansado, triste, deprimido, sem forças, sem vontade nem de levantar da sua cama, sem vontade nem de orar, eu te carregava no colo. Amém? Amém. Esses passos então eram os passos de Jesus, que carregava no colo. Então seguir para o deserto, caminhar para o deserto, Deus não promete que nós não passaremos por deserto. Nós passaremos, mas Ele não vai levar para nenhum lugar sem antes ter passado. Vamos passar pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, sim, mas não vamos passar sozinhos. Ele promete que ainda que ande pelo vale da sombra da morte,
Ele estará conosco. Amém? Então, Ele levou o nosso fardo por nós. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados nesse deserto, com sede, com fome. Ele assume nosso cansaço, a nossa fome, a nossa tristeza, a nossa dor. Ele se cansa por nós. Vinde a mim. Ele leva sobre si as nossas dores, os nossos cansaços, as nossas culpas, os nossos pecados. E Ele crava tudo na cruz. Ele explode tudo na cruz, detona para nós como uma dinamite. Todos os teus pecados foram cravados para te dar uma nova chance, para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Amém. Então, caminhar pelo deserto não é caminhar sozinho, é caminhar com Jesus. Certo? Aquele que quer ter uma vida cristã, que não quer passar pelo deserto, não quer passar pela cruz, perdeu o sentido do cristianismo. A gente tem que passar. Mas o bom e a novidade e a boa notícia é: Jesus vai conosco, caminha conosco. Ele não só segura na mão, como eu disse, né? Mas Ele nos carrega no colo quando a gente não tem mais condições de caminhar. Deus nos abençoe grandemente. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.